Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Permanecendo em Jesus. O texto que serve como base, e não é o único, mas um deles que permanece como base para o nosso estudo de hoje é João 12:32, que diz assim: Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nosso propósito hoje, nesse último tema que analisaremos dentro do Evangelho de João nesse trimestre, é tentar perceber que existe algo dentro desse relacionamento que o Senhor pretende estabelecer conosco que vai fazer completa diferença dentro daquilo que será a bênção ou a maldição que receberemos na nossa vida. O que é que vem a ser isso? O uso do livre-arbítrio e do direito de escolha. As pessoas que tiveram um contato com os sinais operados por Jesus tiveram que tomar uma decisão, crer ou não crer. Com base nisso, alguns foram completamente atraídos para a luz e outros foram envolvidos em densas trevas. Como, na nossa própria experiência, nós podemos tomar a decisão de seguir o que Deus espera de nós? É isso que a gente vai estar tentando conversar daqui a pouquinho. Aguenta aí que eu já volto. Como já vimos durante todo esse trimestre, o grande propósito do Senhor Jesus era atrair pessoas a Ele. Era tentar trabalhar de alguma forma para poder tentar mostrar para as pessoas que elas realmente poderiam encontrar um significado em Cristo Jesus. Cada um dos sinais ou milagres que João mencionou no seu evangelho tinha como propósito fazer exatamente isso, atrair as pessoas a Ele para que elas pudessem usar o seu livre-arbítrio e escolher como elas iriam encarar Cristo Jesus, como encarariam aquilo que tinha sido a maior iniciativa da Trindade Divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo para salvar a humanidade. Essa iniciativa que era a própria vinda de Jesus. A vinda de Cristo não foi apenas um ato da segunda pessoa da Trindade. Deus, o Pai, estava envolvido nesse processo, o Espírito Santo também. Os três estavam unidos em Cristo para poder, de alguma forma, salvar, resgatar a humanidade. Qual seria a resposta do ser humano diante disso? Quando olhamos para o Evangelho, nós percebemos que todos se depararam com Jesus e fizeram algum tipo de escolha em relação à verdade da luz que receberam da parte de Jesus. Nicodemos teve que fazer essa escolha. A mulher samaritana teve que fazer essa escolha, o oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, os 5.000 que foram alimentados com os pães e os peixes, os irmãos de Jesus, os líderes religiosos, o cego de nascença, a Maria, a Marta, Pilatos, entre outros. Cada um deles teve que decidir como eles lidariam com o que receberam da parte do Senhor, como eles trabalhariam, que reação eles teriam diante do Senhor, como eles decidiriam viver a partir daquilo que receberam da parte de Jesus. Bem, uma coisa é fato, alguns desses personagens tiveram uma história de grande sucesso, tiveram uma história de felicidade, encontraram um sentido para a sua existência. Outros acabaram, como o próprio Pilatos que estudamos há algumas semanas atrás, acabaram vivendo uma existência fútil, perderam aquilo que mais queriam, inclusive a própria vida. O Senhor Deus olha para você e para mim e Ele nos mostra, Ele abre caminho. Quando olhamos para a Sua palavra, quando entendemos qual é o propósito que Ele tem para a nossa existência, nós somos chamados a viver uma experiência de entrega, de comprometimento. É fácil viver isso? Não. Porque essa existência ou essa decisão vai envolver da nossa parte fé em Jesus. É olhar para a sua palavra e entender que ela é resultado daquilo que foi o maior dom que Deus nos deu. Deus nos deu Cristo, claro que sim, mas não apenas Cristo Jesus. Cristo foi uma revelação, veio como uma revelação máxima do céu para nós. Ele veio para nos mostrar quem é o Pai. Ele veio para nos mostrar como a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo agem para salvar a humanidade. Nós nos tornamos a prioridade da Trindade Divina. E a pergunta que fica no final do Evangelho de João é: como
nós reagiremos diante disso? O Deus triuno, o Deus poderoso, o Deus criador do universo, coloca esses seres tão minúsculos como sendo a prioridade no contexto da salvação. Como reagiremos diante disso? Essa pergunta ela permanece para você e para mim ainda hoje. Baseado na forma como nós reagiremos diante daquilo que foi a verdade revelada pelo Senhor Deus, nós teremos a oportunidade de poder viver ou não com Ele. Há um outro texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é João capítulo 15, onde Jesus vai usar uma linguagem figurada para tentar demonstrar como a gente pode viver essa realidade. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está o segredo que foi dado por Jesus. A única forma de permanecermos, de podermos viver essa realidade de vida de fé, é permanecermos em Jesus. E como permanecer em Jesus? Eu vou ser o mais prático possível em relação a isso. Nós somos chamados a viver uma vida de comunhão com Deus. Você pode negligenciar qualquer outra coisa na sua vida. Você pode remarcar vários compromissos, mas toda vez que você remarcar o compromisso de viver uma experiência de oração e de estudo da palavra com Deus, você vai estar escolhendo as trevas e não a luz. Permanecer em Cristo é seguir o seu exemplo. Exemplo no quê, pastor? Na ausência de pecado? Não, nisso a gente não consegue. Até Jesus voltar, a gente vai continuar vivendo uma existência de pecado. Nossas fraquezas estão em nós. Mas o que viveremos então? Nós viveremos a experiência de podermos nos entregar a Ele e, ao mesmo tempo, de conhecê-lo, de sermos edificados por Sua palavra, de podermos conhecer o Pai e ter comunhão com Ele como Jesus o fez. Quantas foram as ocasiões que os evangelhos nos mostram Jesus em oração com o Pai? Às vezes a noite toda. Quando foi começar o seu ministério, 40 dias em jejum e oração. O que ele estava buscando? Comunhão com o Pai. Vivência daquilo que, como segundo Adão, ele deveria ter para poder experimentar o plano do Pai. Qual era o plano que ele deveria viver naquele momento? Ele conseguiu descobrir em comunhão com o Pai. Por isso agora ele vai dizer: o que eu vivi com o Pai, você tem que viver comigo. A mesma comunhão que eu tenho com o Pai, você tem que ter comigo. Se você fizer isso, então eu ligo você ao Pai e o Espírito Santo vai trabalhar em você e vai transformar a sua vida. É isso que Deus tem para você e para mim. Eu espero que essa possa ser a sua realidade e a minha quando olhamos para o Evangelho de João. Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo que veio para tornar-se um de nós. Obrigado pela revelação a respeito do Pai que nos foi dada em Cristo. Nos ajude a vivermos em comunhão com Cristo Jesus e por tabela com o Pai. E que o Espírito Santo viva em nós para nos mantermos recebendo a seiva que vem da videira verdadeira que é Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?